Abra sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 19, versículo 25. Jó, capítulo 19. Verso número 25. Os irmãos acharam? Jó, capítulo 19, verso 25. A palavra do Senhor diz: porque eu sei que o meu Redentor vive, e por fim se levantará sobre a terra. Amém. Pai, mais uma vez eu agradeço ao Senhor pelo privilégio, Pai, de estarmos em Tua casa, podermos ouvir a Tua palavra, podermos ser ministrados pela Tua palavra, falando ao coração de cada um, transformando a nossa vida, nos dando direção, gerando fé. Tua palavra é a origem da fé, Pai. Que esta fé seja gerada no coração de cada um de nós. Que nós possamos agora dar ouvidos à Tua palavra, deixar de lado toda e qualquer distração, para darmos atenção ao que o Espírito Santo quer falar conosco. E que a minha vida, Senhor, seja em Tuas mãos um instrumento, para que a Tua palavra seja ministrada com verdade, com graça, debaixo da Tua direção, e todos nós aqui sejamos impactados por ela. Eu te peço isso em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, irmãos. Amados, aqui está uma frase dita por Jó, um personagem bíblico que eu creio todos devem conhecer um pouco da história de Jó. Uma história bíblica que tem tanta vida, né? Tantos acontecimentos, e um personagem como Jó, que depois ficou conhecido e ganhou aí o apelido, né, de ser o homem mais paciente, né? E as pessoas hoje citam a paciência de Jó. Mas muito mais do que a sua paciência, eu encontro na vida desse homem a sua fé, a sua convicção, a sua certeza. Mesmo nas lutas, nas dificuldades pelas quais ele passou, ele é capaz de dar uma declaração como essa que nós lemos aqui. Ele dizendo: porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Ele está declarando a sua esperança. Eu acredito que no final as coisas serão diferentes. Eu acredito que eu tenho um Redentor, que Ele vive e que no final da história Ele vai transformar as coisas, Ele vai se levantar. Então Ele está aqui manifestando a sua esperança. Ele não perdeu a sua esperança, embora Ele tenha perdido tudo. Alguma coisa que Ele podia perder na sua vida, qualquer coisa que você imaginar, Ele perdeu. Ele perdeu tudo que era importante, tudo que era valioso, ele perdeu, mas pelo que diz o versículo, ele não perdeu a esperança. Então, aonde ele encontra ânimo para dar uma declaração dessa, no meio do turbilhão que ele estava vivendo, no meio de todas as perdas que aconteceram quase que de uma vez na sua vida? Aonde ele encontra forças para ter ânimo e para dar uma declaração como essa? Amados, a fonte de todo ânimo, a fonte de vida que nós temos é a fé. A palavra de Deus diz, eu tenho enfatizado isso nas mensagens, o meu justo viverá pela fé. Não fala sobre comida, bebida, mas fala sobre fé, como fonte da vida, como fonte de manutenção da vida. O meu justo viverá pela fé, diz a palavra de Deus. Então, a fonte de ânimo de Jó era a sua convicção. E a fé é uma convicção. Ela não é uma mera expectativa de que as coisas serão boas. Isso é pensamento positivo. A fé não é uma mera expectativa de que alguma coisa legal vai acontecer. Isso é otimismo. A fé, segundo a Bíblia, é uma certeza. Certeza das coisas que se esperam e uma convicção dos fatos que a gente ainda não vê, mas a gente acredita que eles vão se realizar, que eles vão se tornar realidade.
Então, essa convicção de Jó a respeito de Deus é que capaz de gerar nele esse ânimo ainda de dar uma declaração no meio de todas as dificuldades que ele estava vivendo. Ele declara: eu tenho um Redentor, eu tenho um amigo que se chama meu Redentor. É assim que ele está se referindo aí nesse momento de dificuldade. E é interessante olhar para essa palavra que ele usa aqui, Redentor. Hoje nós conhecemos a palavra porque conhecemos Cristo, né? Que nós também chamamos nosso Redentor. E o que significa Redentor e por que chamamos Jesus de Redentor? E por que Jó, tantos anos antes de Jesus, já afirmava ter um Redentor? A palavra usada aqui em hebraico, né, na qual foi escrita aqui o Antigo Testamento, ela tem 3 traduções possíveis que eu separei aqui para a gente. Ela tem o sentido de parente. Redentor poderia ser um parente próximo, alguém que ajuda, não é? Alguém que está presente, um parente de sangue. Um sentido, uma possibilidade para essa palavra seria esse. Aquele parente mais próximo, não é, de todos, aquele mais chegado, teria esse significado, não é? Um amigo mais do que um irmão, a Bíblia fala, né, a respeito disso. Isso também me leva para Jesus. Jesus se colocou nessa posição de ser um parente mais chegado do que um irmão, de ser aquele que está ao nosso lado todos os dias e sempre. Alguém com quem eu posso contar, alguém da família, né? Jesus também assume esse papel quando é Redentor. E veja só o que diz aqui Hebreus capítulo 2, só para nós ilustrarmos alguns textos bíblicos a respeito de Jesus e do seu papel como nosso Redentor. Hebreus capítulo 2, verso 11. Hebreus 2, 11 diz assim: pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar de irmãos. Jesus chamou-nos de irmãos, parente, chegado. Por quê? O autor de Hebreus diz: tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Por isso Jesus nos chamou de irmãos. Nesse sentido, ele também é esse parente chegado, esse irmão verdadeiro com quem eu posso contar. E Jó, ainda antes de conhecê-lo, já tinha este tipo de relacionamento com ele. Veja, Mateus capítulo 28, versículo 10. Vamos ler? Palavra de Deus que alimenta a nossa fé. Mateus capítulo número 28, versículo número 10. Está escrito assim: então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a quem? A meus irmãos, que se dirijam a Galiléia e lá me verão. A quem Jesus está chamando de irmãos? Os discípulos, né? Ide avisar aos meus irmãos. Assim que Jesus se refere a eles. Se eles, discípulos, são irmãos, nós também somos discípulos, somos irmãos, temos essa mesma raiz comum, não é? Jesus está nos estendendo esse parentesco. Então é importante sabermos disso para situarmos a nossa fé no meio das tribulações. E também leia comigo Romanos capítulo 8. Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo diz, a partir do versículo 35, ele faz uma tremenda declaração de fé aqui. Romanos 8, 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em quem?
em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não há tribulação que possa me afastar de Cristo. Não há inimigo que possa me afastar dele. Não há desgraça que me aconteça que possa me afastar. Porque é um parente mais chegado do que um próprio irmão. Alguém que está comigo. Alguém que faz parte da minha vida. Esse era o Redentor que Jó estava falando tantos anos antes. Jó é considerado o livro mais antigo da Bíblia. E tantos anos atrás, ele já tinha essa intimidade com um Redentor. Alguém que ele ainda não conhecia na pessoa de Jesus, mas sabia, na essência, quem era Deus. Um Redentor, alguém próximo, junto, irmão, que está conosco e que mesmo que as coisas ruins aconteçam, elas não conseguem nos separar do seu amor. Essa é a razão dessa declaração de Jó. Mas eu disse que a palavra admite outras traduções, uma outra possível para Redentor seria defensor, alguém que nos defende, não é? Alguém que está sempre nos defendendo. E esse nosso Redentor, Jesus, é também o nosso defensor. Você sabia disso? Quem me defende, irmãos? Quem pode realmente me defender é o meu Redentor, chamado Jesus. E do que ele nos defende? Leia comigo a Bíblia em Apocalipse capítulo 12. Veja só, Apocalipse capítulo número 12. Há aqui uma afirmação tremenda nesse versículo, dizendo que nós temos alguém que está sempre nos acusando. Apocalipse capítulo 12, versículo 10. Diz assim: então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa há quanto tempo? De dia e de noite diante do nosso Deus. Veja, há um inimigo comum que nos acusa a todos, dia e noite, diante de Deus. Nos acusa. Foi o mesmo que Satanás fez com Jó. Como é que começou essa história? Numa acusação. A suspeita de Satanás sobre Jó, dizendo: não, ele te serve, ele te ama, só porque tudo está bem na vida dele. Mas tira isso, você vai ver quem é ele. O que é isso? Acusação. Assim Satanás faz em relação a nós, todos os dias. A Bíblia chega a dizer, quando? Dia e noite. Incessantemente, há alguém te acusando. Como é que você se sente com isso? Pensa agora no plano aqui normal, né? Você imagina que há uma pessoa que dia e noite não faz outra coisa a não ser falar mal de você. Tem alguém? Conhece? Ó, tem alguém pior do que essa pessoa que você pensou aí. Satanás. Ele fica o tempo todo te acusando. O tempo todo falando mal de você. Mas não para as pessoas, para Deus. Ele te acusa diante de Deus. Quem é o meu defensor? Quem é aquele que pode me defender dessas acusações malignas contra a minha vida, contra a sua vida, contra todos nós? Eu não consigo me defender, mas Jesus me defende. Amém? Jesus te defende das acusações. Romanos capítulo 10, leia comigo. Romanos 10, verso 11. Olha só o que está escrito na Bíblia Sagrada. Romanos, capítulo número 10, versículo número 11. Diz assim: porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Você crê, você não é confundido. Porque o Senhor te defende. Te defende de qualquer coisa que levantem contra você, de qualquer suspeita que possam levantar. Você crê no Senhor, então você não é confundido. Você não fica confuso, você não vive em confusão. Veja o benefício da fé, irmãos. Traz acerto para a nossa vida, traz rumo, traz entendimento, traz direção.
e não confusão, porque cremos num Redentor que também nos defende. E também esse Redentor nos defende, irmãos, quando a acusação é verdadeira, sabia disso? Muitas coisas que dizem a seu respeito são verdade. Você é capaz de admitir isso? Muitas coisas que dizem a meu respeito são verdade. Nem toda acusação é falsa. Concorda? Tem alguém aqui perfeito? Não, toda acusação contra mim é mentirosa. Não, que calúnia. Nem todas. Algumas são verdadeiras. Algumas você merece, porque você erra. E se você erra, o que o inimigo vai fazer em primeiro lugar? Vai pegar o seu erro e vai esfregar assim, ó, na cara de todo mundo. Ó, olha lá. Olha lá ele. Errou. Errou? Errou. E ele vai também fazer isso diante de Deus. Olha lá, o teu filho errou. Está vendo? Olha lá aquele que você investiu tanto preço de sangue na vida dele. Errou. Mas nós temos um Redentor que nos defende também quando a acusação é verdadeira. Abra 1 de João, capítulo 2. Olha só. Primeira epístola de João, capítulo 2, verso 1. Olha o que está escrito. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Ponto. Se, todavia, alguém pecar, o que nós temos? Advogado, junto ao Pai. Quem é ele? Jesus Cristo, o justo. Veja, esse advogado entra em ação quando você pecou. Se você pecou, você é o quê? Culpado. É o culpado ou não é culpado? Quem não tem culpa, não erra. Mas quem erra, tem culpa. Se, todavia, você pecar, ainda assim, você tem um defensor. Quem é o defensor? Jesus. Não é o defensor público que botam aí para quem não pode pagar, né, irmãos? É um defensor muito melhor. É o advogado dos advogados, Jesus, que nos defende, mesmo se a acusação for verdadeira. Filhinhos, não pequeis, todavia se pecardes, tendes advogado. Um outro sentido para a palavra redentor é o próprio que a gente conhece, redentor mesmo. É um outro que cabe, né? Alguém que redime, alguém que livra, alguém que resgata. É esse o sentido também normal da palavra, e todos eles se aplicam também a Deus, a Jesus. Leia comigo Gálatas capítulo 5. Na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5, versículo 1, está escrito assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. O Redentor me livrou. Me livrou do quê? Da escravidão. Era escravo do pecado. Era escravo. Estava preso ao pecado. Mas fui liberto. Então o que a Bíblia diz? Permaneça firme. Não se submeta de novo, novamente, ao jugo da escravidão. Porque eu tenho um Redentor que me livrou das garras, das amarras do pecado. E esse Redentor, para fazer isso, pagou um alto preço, irmãos. Veja 1 aos Coríntios, capítulo 6, um pouquinho atrás aí, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 20. Olha o que diz a Bíblia. Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Você foi comprado. O seu Redentor redimiu você porque comprou você. E comprou pelo preço de sangue. Resgatou a sua vida das trevas e trouxe você para a liberdade. 1 Coríntios 7, 23. Mais uma vez Paulo repete isso. Por preço fostes comprados. Não vos torneis o quê? Escravos de homens. Você foi comprado, você foi resgatado. Não se torne escravo de homens novamente, de pecado, de situações. Não se torne escravo de nada. Você foi liberto, porque você também tem um Redentor, que redimiu você,
que tirou você das trevas, trouxe você para a luz e libertou você completamente. Esse Redentor, que hoje nós conhecemos e sabemos que é Jesus, Jó ainda não tinha todo o conhecimento a respeito dele. Mas mesmo assim, passando pelo que estava passando, sofrendo o que estava sofrendo, ele é capaz de dar essa declaração: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Porque ele tinha esse sentimento: eu tenho um Redentor. Agora eu penso com você. Jó perdeu tudo. Tudo que ele podia, ele perdeu. Mas ainda há alguma coisa que ele chama de sua. O que ele chama? O meu Redentor. Percebe isso? Ele perdeu filhos, ele perdeu bens, ele perdeu saúde. Alguém diria, olhando para ele perdeu tudo. Mas tem alguma coisa que eu ainda chamo de meu Redentor. É interessante, né? Meu Redentor. Assim que ele se refere. Então ele, ao dizer isso, tomando posse desse Redentor, ele como se ele estivesse entregue nas mãos desse que pode resgatá-lo dessa situação tão terrível que ele estava vivendo. E aí compara com a minha vida e com a sua agora. Nós também podemos dizer, temos um Redentor? Mesmo que a gente perca muita coisa, mesmo que nos falte muita coisa, mesmo que a gente perca tudo, o Redentor a gente não perde. Ele continua sendo meu, ele continua sendo seu. Está entendendo isso? É essa lição que Jó está dando para nós aqui. Ele tem um Redentor, então ele confia que no final tudo vai acontecer de melhor, tudo vai acabar bem. Então ele vai se apegar a esse Redentor. Por que Deus está nos ensinando isso? Porque às vezes, como eu tenho dito nas últimas semanas, a luta, o problema, a perda, faz as pessoas se abalarem na fé. E aí faz com que elas percam o que é mais importante, que é a fé. Aquilo que é a única coisa que agrada a Deus, a pessoa deixa embora. Tirando a fé, não resta mais nada, irmãos, entendeu isso? A fé é tudo. Se eu vivo pela fé, tirou a fé, não tenho vida. Perdi a fé, perdi tudo, não tem mais o que perder. Jó perdeu tudo, mas não perdeu a fé. Então ainda tinha esperança. Está entendendo isso? Agora perdeu a fé, perdeu tudo, não tem mais o que perder, não tem mais nada. Então a fé é a única coisa que realmente que vai ficar. Se eu realmente tiver essa convicção, eu tenho certeza, meu Redentor. Não abro mão disso. E isso faz com que eu consiga passar por as perdas, passar pela tribulação, pelo problema, pelas desgraças que a vida pode apresentar. Perco tudo, mas não perco a fé. E isso faz com que eu me apegue a quem realmente deve eu me apegar. Não é a ninguém, não é uma pessoa, não é uma instituição, mas é a pessoa de Deus. É com Ele que eu tenho que me apegar. Jó não tinha mais com quem se apegar. Até a mulher dele diz assim: morre, desgraçado. Em outras palavras, ela disse para ele: amaldiçoa teu Deus e morre, ela falou para ele. Não tinha mais ninguém para ele se apegar. Quem eu vou me apegar? É com Deus. Está entendendo, irmão? Você está sofrendo, você está com um problema. Não tem mais ninguém para se apegar, se não for com Deus. Só que a Bíblia tem uma promessa. Veja aqui o Salmo 91, você conhece. Só vou lembrar você. Salmo 91, versículo 14. Olha o que Deus está aqui escrevendo para nós no Salmo 91, verso 14. Porque a mim se apegou com amor. O que vai acontecer? Eu o livrarei e pô-lo-ei a salvo. Por quê? Só porque ele se apegou a mim com amor. Ele se apegou a mim. A quem você tem que ser apegado? Você tem que ser apegado a Deus. O problema de muitos de nós é que a gente passa muita tristeza, muita coisa, porque a gente se apega ao que não tinha que apegar. Você se apega ao emprego, perde o emprego. Se apega ao carro, quebra o carro. Se apega à mulher, se apega ao filho, pode perder. Tudo pode perder. Está entendendo, irmão?
mas o Redentor você não perde. Ele continua sendo seu. Então é a Ele que você tem que se apegar. Mas as maiores causas de tristeza, decepção, frustração, é que a gente se apega aos outros. Se apega ao amigo, o amigo te abandona. Te dá um tapa nas costas, irmão. A quem você tem que se apegar? A Deus. E aí a promessa, porque a mim se apegou com amor. Eu vou livrar esse cara. Eu vou colocar ele a salvo. Ele se apegou a mim. O que Deus quer? Fé. Fé que me faz apegar a Ele. Eu acredito tanto nele que eu não deixo Ele, entendeu? Eu sei que eu dependo dele, é o meu Redentor, meu protetor, meu parente, é tudo isso. Então é com Ele que eu vou me apegar. Olha, Jó perdeu tudo. Todos os seus filhos morreram, né? Seus parentes morreram. Mas ele diz, eu tenho um Redentor. Lembra que o Redentor também pode ser parente? Diz, eu perdi. Doeu? Sim, doeu. Claro que doeu. Quem não vai doer perdendo, né? Sim, mas eu tenho um parente ainda. Eu tenho um Redentor ainda. E olha, ele vive. Interessante, né? Dizer, o meu Redentor vive. Meus parentes morreram. Mas o meu Redentor não, esse está vivo. Olha como isso se apega a nós também, cristãos. Você tem um Redentor vivo, tem ou não tem? Jesus morreu, irmão? Ou está vivo? Morreu ou está vivo? Fala para mim. Está vivo mesmo? É o teu Redentor? Essa frase não tinha que estar na tua boca, na minha? Meu Redentor vive. Verdade, Jó não sabia ainda tudo isso, mas já declarava. Meu Redentor está vivo. Meus parentes morreram, mas o meu Redentor está vivo. Nosso Redentor está vivo. A cruz não tem Jesus mais, está vazia. Já viu? O túmulo, que eu preguei aqui outro dia, aquele túmulo caríssimo que compraram para Jesus, está vazio. Não tem Jesus lá dentro. Por quê? Porque Ele vive. Você lembra aquele hino? Porque Ele vive, posso crer no amanhã? Por quê? Porque Ele vive. Se Ele tivesse morrido, a Bíblia mesmo diz, a nossa fé seria em vão. A ressurreição é a causa de tudo, entende? Ele vive, então eu posso acreditar, eu posso confiar. Ele vive, e outra coisa, veja Romanos 8 de novo. Agora vê o 34 que a gente não leu. A gente leu do 35 em diante. Agora olha o 34. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está, aonde ele está? À direita de Deus. O que ele faz lá? Também intercede por nós. Jesus, além de não ter morrido, além de estar vivinho da Silva, como o pessoal diz, ele ainda está trabalhando agora. O que ele está fazendo? Intercedendo por nós. Eu gosto de usar a expressão torcendo por nós. Entendeu? Essa intercessão no sentido de estar torcendo para você dar certo. Jesus está torcendo para você dar certo, sabia disso? E você insiste em dar errado, irmão? Você insiste em desistir, você insiste em abandonar tudo, você insiste em desesperar. Nesse momento, o seu Redentor está vivo. Amém? Nesse instante, Ele está à direita de Deus, torcendo por você. Olhando para a sua vida e torcendo para ela dar certo. Intercedendo por você. É isso que Ele está fazendo agora. Então eu estou agora cheio de problemas, cheio de tribulação, cheio de traição, cheio de perda. Mas olha, Ele está lá torcendo por mim. Eu vou vencer. Eu vou dar a volta por cima disso aí. Eu vou superar essa perda, eu vou superar esse problema, eu vou me apegar com Deus. Eu tenho um Redentor e no final essa história vai mudar. Essa certeza de Jó é a fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus não é fé para mandar no diabo, não é fé para expulsar doente. A fé que agrada é essa que acredita mesmo quando não tem mais motivo para acreditar. Essa é a fé. Essa é a fé que vive, essa é a fé pela qual o justo vive e essa é a fé que agrada a Deus. A certeza não admite espaço para dúvida. Ela é absoluta. Embora o futuro eu não saiba, nem Jó sabia. Concorda?
Quando Jó deu essa declaração, ele não sabia o que ia acontecer com ele. A mulher já tinha mandado ele morrer. Ele, algumas vezes, até pensou que era melhor ter morrido mesmo. Ele fala em alguns momentos, né? Ele não sabia o que ia acontecer. Assim como nenhum de nós aqui sabe o que vai acontecer. Você sabe o que vai acontecer? Não, você não sabe. Você está hoje na luta, está no problema, a palavra está vindo a você, tenha fé, creia. Você pode crer, deve crer, mas você não sabe o que vai ser amanhã, sabe? Não. Mas a convicção, a fé, o que ela é mesma? A certeza do que se espera. A convicção do que eu ainda não vejo. Jó não tinha nenhuma coisa visível à sua frente. Nenhuma melhora nas suas chagas, nenhuma expectativa que um filho fosse voltar a viver, que o dinheiro fosse voltar a aparecer. Não tinha nada disso naquele momento. O que ele tinha era a sua fé, a certeza absoluta, mesmo sendo incerto o seu futuro. A declaração dele é: eu sei. Eu sei. Sabe como? Como é que você sabe? É a certeza de fé. É como Paulo, ele diz: eu sei em quem tenho crido. Você sabe? Você tem que saber. Se eu sei em quem tenho crido, eu sei o que me espera. Eu sei o que vai acontecer. Embora eu não saiba os detalhes, mas eu sei que de alguma forma vai acontecer. Porque eu creio que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Eu não sei como é que vai ser, mas eu sei que vai ser. É essa afirmação de Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e, por fim, se levantará sobre a terra. Por fim, algo vai acontecer que eu não sei como, não sei quando, não sei de que forma, mas vai acontecer. Fé, certeza, convicção. Então, não são as provações que fizeram Jó duvidar naquele momento. Porque as provações, por piores que elas sejam, elas não mudam a natureza de Deus. Deus continua sendo Deus. Por mais que eu seja provado, por mais que eu seja tentado, por mais que eu possa sofrer perdas, Deus continua sendo Deus. Isso não muda, é imutável, não é? Então, a minha fé e a minha certeza também não podem ser condicionadas a injeções de ânimo. Eu tenho que ter fé, mesmo quando não há motivo nenhum para que eu tenha ânimo. Não tinha motivo nenhum para Jó ter ânimo, mas ele dá essa declaração: eu sei que vai acontecer, eu acredito nisso. Esse é o exemplo de fé que eu queria deixar para você essa noite. Será que você crê assim em Deus? Será que a tua fé é uma certeza? Ou é um monte de dúvidas que acompanham você por tanto tempo? Cada circunstância adversa, você duvida. Aí quando está tudo bem, tudo na calma, dinheiro entrando, as coisas acontecendo, oh, Deus é maravilhoso, estou louvando. Aí quando vem uma perda aqui, uma perda ali, você já fica: será mesmo? Ah, não sei não, acho que eu taquei pedra na cruz, sei lá. Né? Fica já desconfiando que as coisas não são assim. Como é que é a nossa fé? Como é que nós cremos em Deus? Se a gente crê como Jó, se eu perguntar assim: quem aqui acredita que o seu Redentor vive e por fim se levantará? Eu sei que todo mundo vai dizer: eu creio. Então não vou perguntar. Eu já sei a resposta, né? Não adianta perguntar. Eu sei que todo mundo aqui vai dizer: eu creio que o meu Redentor vive. A pergunta que eu faço é: você que diz que crê, você age como quem crê? Essa é a pergunta que fica para reflexão nossa. Eu acredito, meu Redentor está vivo, mas as minhas atitudes no dia a dia comprovam isso? Se alguém olhar para mim, vai acreditar que meu Jesus vive? Ou quando alguém olhar para mim, vai pensar que Jesus está morto? Essa é a pergunta que fica para você e para mim refletirmos essa noite. Quando alguém olhar para a gente, vai pensar que Jesus está vivo ou vai pensar que Jesus está morto? Aí não depende do que a gente diz. Eu posso sair daqui cantando alto aí na rua: Jesus está vivo, Jesus está vivo. Mas as pessoas vão olhar para a minha vida
Elas vão olhar para a minha atitude, para saber se ele está vivo mesmo ou se está só na minha boca. Então, a grande questão que eu quero deixar é que a gente hoje, além de crer, passe a viver como quem crê. Amém? A ter atitudes de quem tem fé, de quem confia, mesmo na hora que está perdendo, mesmo na hora que o jogo está muito ruim. Mas eu creio e eu continuo crendo. Amém? Que Deus abençoe você. Eu quero orar essa noite mais uma vez por você, meu irmão, minha irmã, por você que está vivendo a luta, a tribulação, o problema, a aflição, a angústia, o medo, a incerteza. Se é contigo que Deus está falando, vem aqui orar junto comigo. Vem aqui declarar: eu sei que o meu Redentor vive e por fim vai se levantar sobre a terra. E que essa declaração seja acompanhada agora por uma decisão, uma determinação. Eu não vou só dizer isso, mas eu vou, a partir de agora, viver isso. Eu vou viver assim, para que as pessoas olhem para mim e elas creiam: realmente Jesus está vivo. Eu vejo isso na vida dessa pessoa. Eu vejo isso na atitude dessa pessoa. Mesmo sofrendo desse jeito, ela está lá firme. Ela está lá perseverante, ela está lá confiante. É igual Jó. Eu não entendo como é que Jó pode estar feliz, tanta desgraça na vida dele. Mas como é que ele pode fazer uma declaração dessa? É isso que as pessoas têm que ver na gente, irmãos. A nossa fé. A nossa fé precisa ser visível, não apenas falada. Pai, eu quero orar junto com meus irmãos essa noite. O Senhor sabe a dificuldade de cada um, o Senhor sabe a luta de cada um. O Senhor sabe o quanto dói, Pai. O Senhor sabe, Pai. Eu não sei, eu não estou sentindo o que eles estão sentindo, eu não estou vivendo o que eles estão vivendo, mas o Senhor conhece todas as coisas. O Senhor sabe, Deus, o quanto está doendo para esses meus irmãos, esse problema, essa luta, essa tribulação, quem sabe essa perda, algo que perderam, algo que não conseguem ver restauração, uma enfermidade, uma luta, uma destruição. Pai, o Senhor é Deus que constrói tudo novo, que faz tudo novo, que no final se levanta sobre a terra, que nos garante a vitória. Tua palavra diz que em Cristo somos mais do que vencedores. Eu quero te pedir essa noite, Pai, que os meus irmãos creiam nisso, que eles confiem nisso, meu Deus, e que essa luta, essa tribulação seja vencida na fé, na esperança, e que em nenhum momento eles percam a fé, em nenhum momento eles desanimem, que dia a dia eles possam lembrar dessa declaração de Jó: eu sei, eu tenho certeza que o meu Redentor está vivo, Ele cuida de mim, e Ele está nesse momento à destra de Deus intercedendo por mim. Jesus está vivo e intercede por você. Creia, meu irmão, creia, confie, acalma o teu coração, renove a tua esperança e a tua fé, para que quem olhar para você possa dizer: aí está um homem, uma mulher de fé, uma mulher que crê, um homem que crê, que confia, mesmo quando tudo dá errado, ele continua crendo. E é assim que Deus deseja, e é assim que você vai de fato agradar a Deus. Pai, abençoa meus irmãos, entrego em tuas mãos cada tribulação, cada problema. Tu sabes, Pai, a necessidade, no tempo certo eu sei que o Senhor vai agir. O Senhor não permite que sejamos tentados além do que podemos suportar. Por isso, Pai, juntamente com a tentação, a provação, dá livramento aos meus irmãos. É o que eu te peço, orando com eles, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Cumprimenta aí quem está perto de você. Abençoa seu irmão. Glória a Deus. Tenha fé, esperança, certeza.